no vídeo de hoje. Uma mulher não é apenas a menstruação, não é apenas o útero, não é apenas a sua genitália. Finalmente, Erika Hilton veio dizer o que é ser mulher, né? Porque a gente sabe que as feministas, os travestis de esquerda, todo mundo sempre fica fugindo quando perguntam o que é mulher, o que é ser mulher, qual a definição de mulher. E todo mundo foge, porque se falar que mulher é você nascer mulher, ou você ter os cromossomos XX, aí eles vão contra eles mesmos, né? Porque eles não têm o XX e não nasceram mulher. Então eles ficam ali tentando e vê que não dá em nada e sempre fogem da pergunta do que é uma mulher, qual é a definição de uma mulher. Mas parece que o Erika Hilton veio esclarecer para nós, para todo mundo, o que é mulher, o que é ser mulher, qual a definição de mulher. Olha só, a primeira vez que um travesti vem dizer o que é ser mulher. Mas claro, né? A gente sabe as palavras que vão ser usadas aqui, sempre querendo diminuir a mulher e engrandecer qualquer coisa que fuja da biologia, da ciência e dos cromossomos. Uma mulher não é apenas a menstruação, não é apenas o útero, não é apenas a sua genitália. Uma mulher é mais do que isso, até porque nós teremos mulheres cisgêneras que não terão útero, que não menstruarão, que terão uma genitália ambígua no caso de pessoas intersexo. E como é que ainda assim são mulheres. Ainda assim nasceram com os cromossomos XX. Porque, claro, a mulher vai chegar numa fase onde ela vai parar de menstruar, que ela vai entrar na fase da menopausa, ou então mulheres que têm problemas com SOP, síndrome dos ovários policísticos, que aí elas têm problemas com o fato de não menstruar também, né? E tem outros termos usados para as pessoas que não menstruam, ou até para as pessoas que têm endometriose também não conseguem menstruar, que não é meu caso. Eu tenho endometriose, mas a minha menstruação é super regular, tudo certinho, então apesar de eu ter endometriose profunda, não é meu caso. Mas enfim, isso não faz essas mulheres serem menos mulheres, ou não serem mulheres, ou um travesti passar a ser mulher porque a mulher não menstrua. Claro que mulher não é só menstruação, claro que mulher não é só engravidar, claro que mulher não é só isso. Mas mulher é XX, desde a sua concepção até o seu nascimento. Isso é a maior prova de que mulher é XX, homens são XY. Quando ele falou dos intersexos, né? Já foi comprovado cientificamente que isso é uma anomalia, que isso é um problema. Não é uma coisa que você vê em cada esquina, você vai conhecer uma pessoa intersexo e tudo mais. Isso daí já é comprovado cientificamente, os estudos mostram que isso é uma anomalia, isso é um problema, isso está fora do que é normal. Desse discurso simplista, nós tratamos essas mulheres? Como é que nós incorporamos ela, inclusive, dentro do debate da política pública? Então não há dúvida de que nós estamos vendo uma instrumentalização da ciência, mais uma vez, para justificar o discurso de ódio. E aí trazem o discurso biológico e, na sequência, uma série de discursos completamente violentos e atrozes. Falar da ciência, falar da biologia, falar do que é certo, virou discurso de ódio, porque, afinal de contas, a gente não pode lidar com a biologia, lidar com a ciência do que você nasceu, que você veio como mulher ou que você veio como homem. Qualquer coisa que fuja disso, você é preconceituoso, é discurso de ódio, sendo que quem faz mais discurso de ódio, e tem comprovação em todos os lugares que vocês forem ver, é a esquerda. Contra, por exemplo, né, discurso de ódio contra o povo do Sul. Primeiro porque o povo do Sul é branco, loiro, do olho claro, com descendência europeia. Já começa o discurso de ódio aí. Segundo porque é tudo bolsonarista sim. O povo daqui é tudo bolsonarista sim, é tudo de direita, família conservadora, tudo o que a esquerda odeia e que pratica diversas vezes o discurso de ódio contra essas pessoas. Porque afinal de contas, qual é a culpa dessas pessoas de terem nascido da forma que nasceram, né? Branca, do olho azul, loira. Qual a culpa dessa pessoa? A esquerda é expert em fazer discurso de ódio. Eu já trouxe um vídeo aqui do Lula falando que
quando a imprensa, alguma pessoa estiver reclamando na internet, falando mal dele ou do governo, você não pode passar. Você não pode deixar passar. Você tem que ir lá e xingar a pessoa. Isso é o quê? Discurso de ódio. Já tem vídeo aqui no canal sobre isso. A esquerda é a que mais pratica tudo aquilo que acusa a direita de fazer. São preconceituosos, sim, porque existe o ras reverso, como eu falei, né? Eles odeiam as pessoas porque simplesmente aquela pessoa nasceu branca, do cabelo loiro, liso ou ondulado, dos olhos claros, seja azul, seja verde. Isso já é uma forma de você ter ódio dessa pessoa, simplesmente por ela não ter feito absolutamente nada. Enquanto a esquerda pratica ódio gratuito diariamente contra bolsonarista, porque se o bolsonarista vê um povo de esquerda, o bolsonarista tá cagando, porque sabe que aquilo que ele tá cagando é o que tem na cabeça daquele bando de gente idiota que é de esquerda. Agora, se uma pessoa de esquerda simplesmente vê uma pessoa de direita seguindo a vida dela, aí é complicado, porque você não pode ser de direita, você não pode ter um posicionamento político diferente dessa pessoa, você não pode fazer absolutamente nada disso, né? Porque você tem que ser da manada deles. Caso contrário, discurso de ódio gratuito. E isso é um fato. É só vocês verem vídeos de esquerda em manifestação, experimento social, sabe? Todas essas coisas. É só vocês verem esse tipo de vídeo e vocês vão ver como que a esquerda age. Aí vamos ver quem é que faz discurso de ódio. Porque até então, a direita defende os direitos e os valores que a esquerda não gosta, que a esquerda condena, que a esquerda acha errada. Porque a esquerda acha que nós estamos num mundo tão moderno a ponto do Ericão Hilton falar que existem mulheres com pênis. Olha só que bonito. Agora a mulher nasce com pênis. Gente, quem diria? E olha, eu que pensava que só quem nascia com berimbau era homem, mas agora eu descubro que até mulher pode sim nascer com berimbau. E isso não faz ela menos mulher. Isso não classifica ela como homem. Isso não quer dizer nada. O que você tem no meio das suas pernas e o DNA que você tira ali no exame de sangue é bem fácil. Você vê qual cromossomo que vai sair no exame de DNA. Todas essas coisas não querem dizer absolutamente nada, porque importa o que está na sua cabeça, não a realidade das coisas. Se o teu exame de sangue mostra que você é X e Y, não, você não é um homem. Você pode escolher ser mulher, ainda que teu exame de sangue mostre outra coisa, e vice-versa, né? Porque a gente vive num mundo assim de escolhas. Eu posso escolher ser o que eu quiser, independente da ciência, independente da biologia, independente de qualquer coisa que comprove o que eu sou. Eu escolho não ser aquilo e eu escolho ser o que eu quiser. Olha só como é interessante o mundo que nós estamos vivendo. Eu sempre escutei, muito antigamente, que a geração Z seria aquela geração, sabe? E é decepcionante. Os mais velhos acreditar na geração nova que iriam ser o futuro da geração, né? Tecnologia, carro voando, aquelas coisas futuristas e tudo mais. E a gente vê pessoas andando de quatro no meio da rua, dizendo que é cachorro, dizendo que é lobo, dizendo que é um tigre. A gente vê o povo coloridinho aí, falando pronome neutro, sabe? Dela, ela, elo. E, gente, essas coisas me dão nervoso, sério, juro pra vocês, me dá nervoso. Porque, como eu disse, né? Eu nunca votei na esquerda. Eu sempre fui taxada por causa da minha aparência, por causa do meu estilo, por causa dos meus gostos pessoais, como uma pessoa possivelmente de esquerda. Tanto que muitas pessoas de esquerda se aproximam de mim, tentam fazer amizade, até descobrir que eu sou bolsonarista, eu sou de extrema direita. Eu não sou só direita, eu sou de extrema direita. E aí as pessoas, sabe, tentam se aproximar, ver que eu sou de direita, e aí essas pessoas criam ódio gratuito automaticamente por mim. Simplesmente porque eu tenho um posicionamento político completamente diferente, né? Você é transfóbico, você é homofóbico, você blá blá blá. Porque eles julgam o Bolsonaro disso, logo
julgam as pessoas que votam no Bolsonaro disso também. Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Transfobia não existe. Porque você falar que um homem é homem, isso não é transfobia, isso é realidade. Tá, então quem faz ódio gratuito a custo de nada é a esquerda. E não é esquerda, é a extrema esquerda, porque a esquerda é extrema esquerda. Assim como eu sou extrema direita e me julgam ser de esquerda pela minha aparência, tanto que eu criei um canal justamente para isso, mostrando que eu sou de direita e que a minha aparência não tem nada a ver com o meu posicionamento político. Ou seja, não é porque eu sou assim que eu sou de esquerda. Ao contrário, eu sou assim e sou de direita. Você cresce e você escolhe que você quer ser uma mulher, mesmo você tendo um berimbau, e você querendo manter o seu berimbau, ainda assim, você pode dizer que é mulher. E o mais gozado disso tudo, né? Você ser homem, nasce com berimbau, se diz mulher, casa com uma mulher que não tem um berimbau e que se diz ser homem. Olha que confusão, como esse povo complica as coisas, né? Olha, não sei nem como é que esse povo se entende entre eles, porque é confuso o negócio, é bagunçado. Era pra ser LGBT, mas aí virou hétero, mas não é hétero. Olha, sinceramente eu não tenho nem cabeça pra compreender tamanha bagunça, pra ver como funciona, né? A bagunça dentro da cabeça desse povo é coisa de outro mundo, é loucura mesmo.